O presidente do Corinthians, Augusto Melo, concedeu uma longa entrevista coletiva aqui em Itaquera nesta sexta-feira. Primeiro, ele empossou novos diretores estatutários e falou sobre diversos assuntos, começando principalmente na questão da dívida do Corinthians, que neste momento supera os 2 bilhões de reais. Disse Augusto ser impossível que toda esta dívida recaia sobre a sua administração, já que ele está no comando do Corinthians há pouco mais de um ano e 4 meses. Ele também falou sobre a questão das receitas, disse que neste momento o Corinthians tem a maior receita em termos de direitos de televisão, também falou sobre o recorde de receitas de patrocínios. Mas o grande assunto, sem dúvida nenhuma, é a reunião que vai acontecer no próximo dia 26, uma reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que vai tratar justamente sobre a questão do impeachment ou não do presidente Augusto Melo por conta do seu envolvimento no caso Vaidbet, a antiga patrocinadora master do Corinthians. Aliás, um assunto que ganhou ainda mais repercussão depois que um relatório da Polícia Civil divulgado nas últimas horas mostrou que parte do dinheiro que o Corinthians deu a pessoas que intermediaram o negócio acabou tendo como destino final empresas ligadas ao crime organizado. Está na hora do futebol ser passado a limpo e o Corinthians está sendo pioneiro nisso. Deixei muito claro, o Corinthians está passando por uma reformulação. O Corinthians está sendo passado a limpo e eu não abro mão disso. Passa pela sua cabeça renunciar à presidência do Corinthians? Obrigado. Jamais. Não tenho problema nenhum com isso, não tenho nada a ver com isso. Como eu falei, a minha negociação, tanto com 1 milhão e 400 mil reais, é a mesma com 1 bilhão e 150 milhões de reais. Sempre as mesmas negociações, sempre as mesmas participações. E tudo que eu faço tem um jurídico que me dá o suporte. No nosso modo de ver, como tem pessoas novas mencionadas, como disse o presidente Augusto aqui, a ideia é que isso seja uma oportunidade não só para a gente investigar o Corinthians como ponto de partida, mas eventualmente investigar todo o futebol brasileiro e eventual relação do crime organizado com o futebol brasileiro. É óbvio que tem um cálculo político do outro lado. Tem um cálculo, está sendo feita a conta política. Que conta política? Esse é o momento aparentemente de maior fragilidade política da gestão. Ou a gente derruba o presidente Augusto agora, ou não derruba nunca mais. Porque não vai vir o indiciamento, ele vai ficar muito forte, precisamos derrubar agora. Bem, especificamente falando agora sobre o futebol, neste domingo aqui em Itaquera tem clássico Corinthians e Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que está na 10ª colocação da competição nacional, mas não cumpre uma campanha das melhores, até porque em 8 jogos disputados perdeu 4, ou seja, exatamente a metade. O Corinthians, que muito provavelmente não vai contar com o Memphis Depay, que segue com um problema no tornozelo, e também com o Ranieri, jogador que está com um edema na coxa, mas já enfrentou o Timão em 2 ocasiões nesta temporada, as 2 ocasiões aqui em Itaquera, e nos 2 clássicos o Corinthians acabou vencendo o Santos por 2-1. Uma delas, inclusive, na semifinal do Campeonato Paulista. Vaidbet, uma possível ligação com contas ligadas ao PCC e também o caso de impeachment. O presidente corintiano falou sobre tudo isso. Alô, fãs de esportes, no Corinthians, o presidente Augusto Melo apresentou 3 novos diretores nesta sexta-feira em uma reformulação da diretoria, aqui mesmo na Neoquímica Arena. Mas o assunto principal foi em relação ao caso Vaidbet. Nesta semana foi divulgado um relatório da Polícia Civil a respeito de supostas irregularidades na parte de intermediação do contrato do Corinthians com a antiga patrocinadora. Os valores em dinheiro teriam ido supostamente para contas de empresas ligadas ao crime organizado. Augusto Melo negou qualquer participação no caso e falou a respeito do processo, ao lado do advogado Ricardo Cury. Sempre deixei claro, eu não abro mão disso. Está na hora do futebol ser passado a limpo. Uma coisa que nós achamos positivo, né, e óbvio que eu estou falando em nome do presidente Augusto, é que apareceram novas pessoas, novos nomes, que ainda não foram ouvidos no inquérito. Nós temos a dúvida se a investigação vai seguir ou se o delegado vai encerrar
agora o inquérito, né? No nosso modo de ver, como tem pessoas novas mencionadas, como disse o presidente Augusto aqui, a ideia é que isso seja uma oportunidade não só para a gente investigar o Corinthians como ponto de partida, mas eventualmente investigar todo o futebol brasileiro e eventual relação do crime organizado com o futebol brasileiro. A defesa tem muita segurança e tranquilidade de que o presidente Augusto não será indiciado. No dia 26 de maio está marcada a votação de impeachment do presidente Augusto Melo no Parque São Jorge. O advogado Ricardo Cury não descarta entrar com uma liminar na justiça para que a votação seja suspensa. Ele só pode ser retirado se comprovado o ato criminoso, ilegal ou omissão ilegal. Até agora não tem nada. Eles querem tomar o poder, falando mal do Corinthians, falando mal do presidente, manchando a minha família. Eles devem ter família. Será que eles pensam na família deles? Se eles estivessem no meu lugar, será que eles fariam isso? Será que eles iam aceitar alguém fazer isso? Mas a gente está aqui, cara, resistindo. Eles não vão me derrubar emocionalmente, porque eu sou corintiano, cara. E corintiano é isso, é sangue na veia, é coragem. E é coragem para tirar o Corinthians dessa situação, e nós vamos tirar o Corinthians dessa situação. Muito bem. Eu quero saber de você, Elton, quanto essa crise política pode interferir no gramado, no time do Corinthians, neste momento 10º colocado do Campeonato Brasileiro, contra o Santos, lá na zona do rebaixamento, 19º. Edu, a gente fala do Corinthians nesse aspecto, fora do campo, há mais de um ano. E o Corinthians conseguiu, pelo menos aí, aos trancos e barrancos, fazer uma temporada passada de alívio, né, por ter conquistado uma vaga na Libertadores ano passado. Conquistou o título estadual esse ano e não era colocado como um dos favoritos. E tem aí a expectativa de passar de fase na Sul-Americana, de fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo. Eu acho que as comissões técnicas, porque agora no plural, né, saiu a família Dias e agora assume o Dorival Júnior, tem blindado bem esse elenco. Acho que o elenco tem olhado com um pouco mais de tranquilidade para o campo, porque a preocupação no campo também é muito grande, né? De o time ter uma consistência, de brigar também na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, de não ser uma decepção na Copa Sul-Americana como estava parecendo ser. Eu acho que tem impactado pouco. Eu acho que impacta mais no reforçar o elenco, em você ter uma sustentabilidade financeira para que o elenco não fique preocupado tanto assim com questões salariais, atraso de salário, instabilidade também, a quem você se reportar, né? A quem você procurar dentro do clube. Tem o Fabinho Soldado, que é um cara que também tem ajudado muito, né, nesse sentido. Eu acho que o impacto tem sido menor. Eu acho que o impacto é maior institucional. Essa instabilidade política do Corinthians traz um impacto institucional muito grande. Porque você perde credibilidade no mercado, você acaba não tendo um poder de negociação tão grande assim, porque o clube não mostra ser confiável do ponto de vista da diretoria. Então, acho que isso impacta bastante. No jogo, pelo menos o que a gente tem visto, é os jogadores sendo profissionais e as comissões técnicas também. No Brasileiro, o Corinthians vem de derrota para o Mirassol, o Santos do empate com o Ceará naquele jogo no Allianz Parque, que já mostrou alguma evolução o Santos, né? Então, vamos ver o trabalho do Kleber Xavier, uma semana de treinamentos. Então, vamos ver o que acontece nesse clássico alvinegro. E o Augusto Melo parece mesmo perder muita força política, tanto que os diretores estão saindo do clube, né? Sim. Num caso que se assemelha ao que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tempo. Entrevista coletiva do presidente Augusto Melo, que apresentou novos pares para a diretoria atual do Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui no auditório da Neoquímica Arena. Ele de novo se defendeu de todas as acusações. No dia 26 de maio tem a votação para impeachment ou não do Augusto Melo no Conselho Deliberativo, não nessa, na próxima segunda-feira, lá no Parque São Jorge. E ele contou ainda com o apoio jurídico do advogado pessoal dele, no caso Vai de Bet. Lembrando que teve, de acordo com a polícia, desvio de dinheiro que foi parar na conta de uma empresa ligada ao crime organizado. Augusto Melo se defende em todas as frentes, se diz inocente e não vai renunciar ao cargo. Toda a minha negociação sempre tem um jurídico do meu lado, alguém do meu lado. Nunca é feita essa negociação sozinho. Eu nunca sentei com um presidente sozinho. Por que os outros patrocinadores não deu nenhum problema, que também tem seus intermediários? Já foram pagos intermediários que trouxeram outras coisas. Não sei o que foi feito, não cabe a mim, não me interessa. O que interessa para mim é a instituição Corinthians. Esses outros intermediários que recebeu a comissão do Corinthians,
Aonde eles gastaram? Se gastaram em uma situação complicada, eu vou me responsabilizar por ele. Agora, o que se fazem fora do Corinthians não cabe a mim. Cabe a mim a negociação e dali para frente foi entregue para o meu jurídico, para o compliance, para o marketing, para o financeiro. É eles que resolvem. E segundo o relatório da polícia, isso é informação já publicizada, por isso que eu estou tomando a liberdade de falar. Então eles seguiram o dinheiro e chegaram no dinheiro, aparentemente. Uma coisa que nós achamos positivo, né, e óbvio que eu estou falando em nome do presidente Augusto, é que apareceram novas pessoas, novos nomes, que ainda não foram ouvidos no inquérito. A ideia é que isso seja uma oportunidade não só para a gente investigar o Corinthians como ponto de partida, mas eventualmente investigar todo o futebol brasileiro e eventual relação do crime organizado com o futebol brasileiro. Então, nós já temos destinatário final. Agora vamos entender esse fluxo e como é que chegou naquele destinatário. Precisamos ouvir o destinatário final. Não tenho problema nenhum com isso, não tenho nada a ver com isso. Como eu falei, a minha negociação, tanto com 1.400.000 reais, é a mesma com 1.150 milhões de reais. Sempre as mesmas negociações. Eu não preciso do Corinthians. Eu não vivo do Corinthians, eu vivo para o Corinthians. Então, o futebol também está assim. O futebol chega a ter 2 intermediários. Agora, no geral, o futebol tem um empresário e um intermediário que é o que indica. Então, hoje é assim, é normal. Sempre discuto com o presidente de empresas e sempre tem alguém nos acompanhando justamente por isso. A defesa tem muita segurança e tranquilidade de que o presidente Augusto não será indiciado. Existem outros investigados, mas o presidente Augusto não será, não tem elementos para o indiciamento do presidente Augusto e justifico. Nesse caso da Vaidbet, não há nenhuma ação ilegal do presidente Augusto e muito menos omissão indevida. Essa negociação e depois o contrato seguiu o fluxo que é normal dentro do Corinthians. Passou por todos os departamentos do Corinthians. O presidente Augusto não será indiciado. Politicamente, é óbvio que tem um cálculo político do outro lado. Esse é o momento, aparentemente, de maior fragilidade política da gestão. Ou a gente derruba o presidente Augusto agora, ou não derruba nunca mais. Como é que pode derrubar um presidente que é o cara que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina? Como é que pode derrubar um presidente que está profissionalizando o Corinthians, que há muito tempo o corintiano queria isso? Eu preciso da ajuda agora dos corintianos, cara. É para eles que eu estou trabalhando. Administrar o Corinthians é como governar o estado de São Paulo, por exemplo. O governador não sabe de tudo. O presidente da República não sabe de tudo. O prefeito de São Paulo não sabe de tudo. O presidente do Corinthians não sabe de tudo.